E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre equação de segundo grau, vídeo aula de número 37. Agora nós iremos falar de algumas análises especiais de uma equação de segundo grau. A primeira delas é a diferença entre raízes x' e menos x duas linhas. Que a fórmula disso é raiz de delta sobre A. E a segunda é a soma dos inversos das raízes. Tá? Nesse caso, 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. O inverso é 1 sobre alguma coisa. Inverso de 2, 1 sobre 2. Inverso de 3, 1 sobre 3. Então, nesse caso, o inverso das raízes vai ser 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. E a fórmula dela fica menos b sobre c. Tranquilo? Bom, vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre as raízes x' menos x duas linhas. Temos o seguinte. Eu sei que para resolver uma equação de segundo grau, achar as raízes, nós temos a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, x' é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E x duas linhas é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos lá. A diferença x' menos x duas linhas, vou escrever menos b mais raiz de delta sobre 2a menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí, nesse caso, eu tenho que x' menos x duas linhas vai ficar menos b mais raiz de delta, menos b vai ficar mais b, menos raiz de delta vai ficar raiz de delta. E repetir o denominador, porque os dois denominadores são iguais. O que eu vou poder fazer agora? Menos b com mais b vai cortar, são sinais diferentes. Raiz de delta mais raiz de delta vai dar 2 raiz de delta. Então, nesse caso, x' menos x duas linhas, cancelei o 2, vai ficar raiz de delta sobre a. Tranquilo? Então, a diferença de duas raízes eu posso escrever como sendo raiz de delta sobre a. Tranquilo? Então, aqui foi a, vamos dizer, demonstração da fórmula já mostrada a você. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre a soma dos inversos. Primeira coisa, vamos lá. 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. Isso, na verdade, é simples. Basta você pegar x duas linhas, multiplicar aqui, x' multiplicar aqui e multiplicar os denominadores. Fazer isso aqui, normalmente, quando a gente fala multiplicação de fração, a gente faz isso, multiplica esse termo aqui, esse aqui, e multiplica reto os dois. Aqui, x duas linhas vezes 1, x duas linhas. X' vezes 1, x'. X' vezes x duas linhas está aqui embaixo. Então, você pode escrever 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas como sendo x duas linhas mais x' sobre x' vezes x duas linhas. Que, na verdade, isso está representando o quê? A soma das raízes sobre o produto das raízes. Então, nesse caso, eu posso escrever que a soma dos inversos vai ser igual a menos b sobre a dividido por c sobre a.
Porque você já viu como é que representa a soma e como é que representa o produto, que é menos B sobre A e C sobre A. Nesse caso, vai ficar assim, ó, 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas, ou seja, a soma dos inversos, é igual a divisão de frações. Eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Então, o que eu vou poder fazer aqui? Isso aqui vai ficar assim, ó. A soma dos inversos vai ser igual, simplifica o A com A, menos B sobre C. Tá? Então, aqui nós demonstramos essas duas relações especiais. Tá? Na próxima aula, nós vamos aplicar soma, diferença, produto e raízes. Não deixe de assistir a próxima aula. Até lá e um abraço.